Caríssimos, o que acontece com uma pessoa que passou por experiências de aprisionamento a vida inteira? Vamos falar sobre isso? Esse livrinho aqui, ó, Eu, Malika, eu fiquei prisioneira do rei. E uma pessoa que criou, talvez, uma das editoras mais importantes, ou grupos editoriais mais importantes do mundo, que é a história do Louis Schwartz, que criou a Companhia das Letras. Vamos comentar essas duas leiturinhas aqui? Ou de uma moça de 20 e poucos anos que atravessou o Atlântico em solitário. Eu falei desse livrinho no último vídeo, eu estava concluindo, ele não tinha terminado, eu vou tecer mais uns comentários sobre esse livrinho, o Nosso, da Tamara Klink. Né? Eu acabei falando, vocês me desculpem, aquele vídeo que eu gravei falando desse livro maravilhoso do Ami, né? O livro do pai e o livro da filha, o áudio ficou muito baixo, eu tentei usar um microfone novo que não funcionou bem, eu não quis gravar outro take, enfim. Vocês me desculpem, é uma tortura assistir vídeo com áudio baixo, ruim. Você pode gravar um vídeo de um calabouço que as pessoas não reclamam, mas se você gravar um vídeo com áudio ruim, as pessoas param de ver mesmo, e com toda a razão. Vocês me desculpem, tá bom? Mas vamos lá, e tem novidade também, nosso grupinho de leitura. Será que sai? Será que a gente vai formar um grupo de leitura, um clube do livro do nosso canal? Vou falar para vocês já já, tá bom? Ó, Malika Ofki, Prisioneira do Rei, escrito pela própria Malika e com a ajuda dessa jornalista, ditado por essa jornalista francesa, né, Michelle Fitoussi. Essa moça era filha de um general importante ali da corte marroquina dos anos 50, né? Uma corte, gente, que funcionava como corte nos anos 50, né? Uma coisa meio medievalesca, assim, com castelos em que as mocinhas eram convidadas, as moças, né, importantes, eram convidadas a se educarem nessa corte do rei. Foi o caso da Malika, né, filha desse general, é convidado e você envia o seu filho, né, sua filha, no caso, para ser educado lá. E ela vai ter uma educação muito primorosa, com línguas, com uma preceptora alemã e tal. Vai poder viajar, vive uma vida de princesa realmente, com festas, com viagens, com voos de primeira classe, vai conhecer cineastas, artistas, né? Mas sempre nesse aprisionamento, né? E ela se ressente disso. Em algum momento ela fala, minha família simplesmente me deixou nas mãos do rei Mohammed V, né, que era o rei na época, para eu ser educada nessa corte. Esse rei morre, depois tem o filho dele que assume, ela continua lá. Mas é uma experiência de aprisionamento. Você está presa num castelo e ali você fica. Você não tem experiência da realidade como as pessoas. Você não sai a qualquer hora que você quiser. E ela já sente, né, essa resistência, essa ideia de não ter acesso a essa liberdade. O pai dela se envolve em uma conspiração contra esse rei, o filho do rei, né, o Hussein II. Enfim, ele é preso e ele é executado. Tá? E essa família vai ser presa, a família dela vai ser presa. Ela, a mãe, um irmão mais velho, um rapazinho novíssimo, uma criança, e eu acho que mais duas empregadas. E eles vão simplesmente ser jogados de masmorra em masmorra, de castelo em castelo, e vão sendo esquecidos, vão vivendo prisioneiros durante 20 anos. E as condições vão se degradando cada vez mais, assim, condições horríveis, né? Ela detalha tudo aqui. Mais uma experiência de aprisionamento. Você não vai ter mais acesso a essa realidade. E ela é uma moça muito inteligente, muito imaginativa, né? Gosta de histórias, por exemplo. Eu fiz um pequeno vídeo no Instagram que eu comentei, né? Como que em algum momento não sobra nada para eles. Sobra um fio em que eles conseguem se comunicar de uma cela para outra e que ela começa a contar histórias, criar histórias. E como que isso ajudou ele naquele momento a sobreviver, a continuar. Porque é completa desumanização. Você vira um bicho, né? Vivendo no chão, com rato, com barata, com mosquitos, com calor, com frio, não comendo quase nada, enfim, sem ter acesso a sol, enfim, você vai definhando, você vai perdendo essa humanidade, né? E como que aquilo ajudou eles a sobreviver em algum momento? Como que a gente precisa de histórias, né? Como que contar e ouvir histórias é uma necessidade do ser humano. É uma coisa que a gente precisa, né? E pode nos ajudar nos piores momentos. Né? Por que milhões de pessoas sentam todos os dias na frente de uma TV para ver uma novela, para assistir uma série, para ler livros? Né? A gente precisa que alguém nos conte história.
Eu falo que a gente é que nem o Lockwood, em O Morro dos Ventos Uivantes, quando a Nelly Dean vai contando para ele a história daquele lugar, né? E ele tá doente, acamado, e aí ela fala, ó, agora tem que dormir. Ele fala, não, 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 não. Fica aí, continua contando essa história, conte história. Eventualmente ela vai conseguir fugir. Uma fuga, assim, vocês têm que ler. Um escape maravilhoso, né? Vai ela, o irmão, para fora. E eles vão conseguir escapar. Isso vai gerar um embaraço diplomático enorme para o Marrocos. Eles vão continuar presos no país, né, agora em condições melhores, mas mais uma experiência de aprisionamento. E como que essa privação dessa experiência do real, né, amar, cantar, trabalhar, se educar, ler, aprender, ir a um café, ir a um restaurante, como que isso, em algum momento, quando ela sai, ela fala, né, eu fiquei com tanta sede de fazer essas coisas, tudo era tão novo, mas ao mesmo tempo tudo é muito cansativo e tudo fica muito artificial. Você não teve essa experiência da sociedade, né, do social, então tudo fica muito artificial. O que as pessoas fazem, como elas se vestem, como elas se maqueiam, não sei o quê. Assim, para que isso, para quem viveu toda essa experiência, né? E aí você vai ficar vivendo a sua vida entre esses dois polos, né? Ao mesmo tempo querendo ter essa experiência do real, mas não podendo. E como que isso é importante para nós como seres humanos, né? Viver aqui. É um livrinho para fazer a gente pensar um pouquinho, tá? Esse final aqui, essa reflexão que ela faz é muito potente, assim, né? E é um livrinho muito bem escrito. Então sugiro que vocês leiam Eu, Malik Ofkir, Prisioneira do Rei. Que livrinho de não ficção bom, hein? Ó, uma possível leitura para a gente fazer, discutir, quem sabe, no nosso grupo, né? Li o livrinho do Schwartz, gente. Eu acho que assim, não sei se estou falando o nome dele certo, né? O Primeiro Leitor, Ensaio de Memória. Esse moço criou aquilo que é uma das editoras mais importantes do Brasil, se não a mais importante, talvez, não sei hoje, porque hoje tem muito mais opções de editoras no Brasil, né? Do que nos anos 90. Eu fiz um vídeo falando um vídeo que se chama Minhas Edições Afetivas, e eu tenho uma relação muito afetiva com a Companhia das Letras, porque quando eu comecei a me interessar por livros, assim, ficar séria em relação à leitura, foi no final dos anos 90, a companhia era um fenômeno, né? Eles tinham uma fama de ter um cuidado editorial muito grande. Era o tipo de editora que você fala assim, eu posso comprar qualquer livro de olho fechado, né? Porque eles só editavam livros bons. Ele fala, né, que a ambição dele era não ter grandes fracassos nem grandes sucessos. Ele não queria ter uma editora muito comercial, né? Ele queria fazer esse trabalho de edição muito apurado e tal. Então, no final dos anos 90, eu procurando saber de livros, lendo resenhas, nos jornais, nas revistas, né, os livrinhos da Companhia das Letras estavam sempre lá, né. O MEC comprava muitos livros deles também, que eles sempre nas bibliotecas das escolas onde estudei tinha livro da Companhia. E essas são as edições afetivas que depois que eu começo a comprar livros eu quero ter, né. Então, eu tenho essa relação afetiva com a editora e aí eu fiquei sabendo que ele lançou esse livro. Comprei esse livro numa livraria muito bacana lá em São Paulo, que eu recomendo quem estiver em São Paulo, aquela região da Santa Cecília, livraria Ponta de Lança, que tem um dono muito simpático, que também é editor. Eu peguei esse livrinho lá. Ó, é um livro que vai intercalando memórias dele, né, como editor, criando essa casa publicadora, o começo dos livros, um pouco da história de editores importantes, um pouco de memórias pessoais dele, desculpa, e um pouco de ensaios também sobre a sua função de editor, o mundo do livro e tal. Eu achei que faltou um pouquinho de profundidade nos ensaios, eu acho que não ficou nada muito marcante assim dos ensaios. Eu achei legal saber a história de muitas editoras brasileiras. O Jorge Zahar, né, a grande maioria das editoras começaram como livrarias, né? Então, Jorge Zahar era dono de uma livraria, criou uma editora, né? Ele trabalhou muito tempo na Brasiliense, se envolveu naquele projeto editorial muito conhecido nosso, quem passou pelas universidades brasileiras, aquela coleçãozinha de livros de bolso, né? O que é política, o que é literatura, né? Muitos dos nossos professores usavam. Ele conta que ele participou desse projeto, que foi muito bem sucedido na Brasiliense e tal. Mas não sei, não ficou assim muita coisa dos ensaios. E aquele negócio, o que faz um livro ser boa memória? Você sabe, a gente já conversou sobre isso aqui, né?
é quando você pega uma experiência individual e faz ela uma experiência universal. Traz pra gente algo mais do que só aquele relato pessoal, né? Eu sempre vou dar o exemplo do livrinho das memórias do C.S. Lewis, né? Em que ele conta aquele momento que ele morou num internato, ele tinha uma experiência horrível, né? Naquela escola embrutecida, né? Que fazia as crianças sofrerem. Quando ele chegava em casa, ele não contava para o pai que ele estava sendo maltratado, né? Porque quem que quer dizer que foi maltratado, que é o derrotado, que passa por situações horríveis? Ninguém quer dizer. Então, você pega uma experiência individual e amplifica ela, né? Não sei se temos isso aqui. Tem muitas anedotas, umas fofoquinhas maravilhosas. Susan Sontag come cupim numa churrascaria no aterro do Flamengo, maravilhoso. Como que a Susan Sontag era uma ótima, era uma comilona, adorou comer cupim numa churrascaria que tem aqui perto, aqui no aterro do Flamengo. Ele criou amizades, né, com muitos escritores, amizades mais próximas, né, o Salman Rushdie, o Amos Oz, o José Saramago. Então, assim, são jantares, encontros, histórias muito legais com esses autores, mas fica muito anedótico, né? Fica só um pouco nisso às vezes. É um texto bom, eu gostei, eu li esse livro assim, direto, sem parar. Eu gostei do texto dele, tem um texto bom. Mas é isso, fofoquinhas maravilhosas do mundo editorial e literário. Faltou um pouquinho, acho que de mais proximidade, talvez um apelo visual, né? Opa, só um minutinho, vou voltar. Voltei, fui receber a água. Mas é isso, fica um pouco anedótico, mas é um livro bem escrito. Ele tem um texto gostosinho de ler. Então, tá aí. Enfim, decidam-se. Vocês leriam? O livrinho da Tamara, eu queria falar um pouquinho mais, né, porque eu estava terminando ele, não tinha terminado no último vídeo. Ela é um livrinho honesto, é isso que eu escrevi nos comentários, né, no comentário fixado, eu falei, olha gente, é um livrinho honesto, tem as suas platitudes, ela tem uma linguagem um pouquinho mais poética, aquela coisa mais contemporânea talvez, né, que eu não sou tão fã, porque pende a certas platitudes, assim, né. O pai dela, com toda certeza, muito melhor escritor do que ela, descreve os lugares, descreve as pessoas, uma linguagem simples, no tom certo, né, no tamanho certo. Ela tem uma linguagem um pouquinho mais poética, mas é um livro honesto. Ela foi muito honesta no relato dela, das dificuldades, do risco que ela correu fazendo essa travessia, um barco muito precário, em algum momento a coisa dá errado mesmo. Mas enfim, gostei. Acho que no final o texto se sustenta mais e um relato honesto. E o que ela fez realmente é impressionante. Fazer o que ela fez, a maneira como ela fez, correndo os riscos que ela correu, é realmente impressionante, tá? Então, tá aí. Bom, é isso. Vocês querem ler juntos? Vamos ler livrinhos antológicos juntos? Quem sabe aqui uma leiturinha do Amir, Os 100 Dias Entre o Céu e o Mar, esse livrinho curtinho, maravilhoso, já que eu li O Mar Sem Fim, e enfim, realmente gosto muito da escritura e das experiências desse moço. O que um relato de viagem como esse pode nos fazer pensar, inclusive sobre o relato de viagem. A gente está tentando montar um clubezinho de leitura. Eu vou deixar aí um link para um canal que eu criei no Telegram. É um canal gratuito, tá? Só para vocês entrarem e eu ter como me comunicar de maneira mais próxima. E de lá a gente vai pensar como é que a gente pode fazer esses grupos de leitura, né? Quais os livros que a gente vai escolher. Eu estou votando por esse aqui para ser o primeiro. Vou deixar aí um link para vocês acessarem, tá bom? Com as informações. O que vocês acham? Vamos ler livrinhos bacanas? Né? O único compromisso do nosso grupo de leitura, do nosso clube do livro, será ler livros bem escritos. O principal critério é ter um bom texto. Esse livro é gostoso de ler, ele é bem escrito, ele nos ensina alguma coisa, ele tem substância, né? Ele nos faz ter essa experiência gostosa da leitura. É isso, tá bom? O que vocês estão lendo por aí? Vocês leriam alguns desses livrinhos? Coloque aí nos comentários. Se você não é inscrito nesse canal, você está convidado a se inscrever.
E a gente vai tentar, vou tentar vir aqui toda sexta-feira para a gente bater papo, tá, gente? Falar um pouquinho de livros, de séries, de alguma coisa que a gente está vendo. É um papo sempre muito legal, vocês sempre interagem de maneira tão bacana nos comentários, né? É muito gostoso. Espero que a gente possa ter essa experiência assim mais próxima, né, com os nossos grupos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.